dia, meus amores! Hoje eu tenho aqui um desafio geométrico para vocês, onde vocês irão usar seus superpoderes. Isso aí! Então vocês irão usar o conhecimento, a imaginação e o raciocínio. Então aqui eu tenho essa imagem, onde vocês irão encontrar e contar a quantidade de triângulo aqui obtido nessa imagem. E aí, você consegue? Consegue sim, né? Bora lá tentar? Pausa o vídeo, tenta resolver, que no finalzinho da nossa aula eu vou deixar aqui a resolução. E eu quero saber, hein? Quem foi que acertou por aí? Até logo! Olá, bom dia, meus amores! Tudo bem com vocês? Vamos aqui iniciar a nossa aula. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática com tia Tati, né? Como vocês já conhecem, eu acho que estão abusados da minha cara, não é verdade? Mas nós estamos já concluindo antes, se Deus quiser. Então, e aí, já prepararam seus materiais? Muito bem, então bora aqui iniciar, né? Na aula anterior, a gente falou um pouquinho sobre polígonos. Vocês lembram o que é polígono? Tem certeza? Então, polígono é o contorno, né? Quando a gente tem só a borda, tá? Tem que ser fechada, formada apenas por segmentos de reta, ou seja, lados retos, não pode ter nenhum lado curvado ou arredondado. E esses segmentos também não podem se cruzar. Então, aí a gente tem um polígono e nós classificamos eles, né, nomeamos, de acordo com seus lados. Quem lembra como é chamado esse polígono? Triângulo. Então, é sobre ele que nós iremos falar hoje, tá? Então, o triângulo é um polígono de quantos lados? 1, 2, 3. Ele tem quantos ângulos, ó? 1, 2, 3. E quantos vértices, que são os cantinhos, os encontros dos segmentos, ó? 1, 2, 3. Então, seus elementos são 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices. Então, aqui nós temos vários tipos de triângulo, só muda o seu formato, como nós percebemos aí. Tem uns que tem a medida maior, outros que tem a medida do lado menor, e a gente agora vai analisar. Agora eu tenho uma pergunta para vocês. Vocês acham que tem como eu representar um triângulo para me indicar e saber qual triângulo eu estou falando? Tem sim, né? Desde que eu coloco também algumas anotações. Por exemplo, ó, nos meus vértices, que são os cantinhos, né, os encontros dos segmentos, eu coloco alguns pontos, ó. Nesse caso eu coloquei ponto A, B e C. E fiz a medida também com uma régua, tá? A medida dos lados, tá certo? Esse lado AC mede 35 centímetros, AB 29 centímetros e BC 21 centímetros. E esse aqui, coloquei o ponto D, E, F. Desse lado, ó, DE é 17 centímetros, EF 17 centímetros e DF 17 centímetros. Então, ele tem todos os seus lados iguais. Esse aqui, ó, eu coloquei GHI. GH, 16 centímetros, HI, 15 centímetros e GI ou IG, tanto faz, 25 centímetros. Esse aqui, ó, JKL. JK, 22 centímetros, KL, 24 centímetros e JL, 26 centímetros. E como que eu indico, então? Ó, coloca aqui o triângulozinho, ó, para representar o triângulo e coloco quais os pontos que tem nele. Quais são? A, B, C. Então, aqui é o triângulo A, B, C. Não é fácil? Olha esse aqui, ó. Desenha o triângulozinho para eu saber que a figura é um triângulo e indico os pontos. Quais são os pontos? D, E, F. Então, aqui é o triângulo D, E, F. Esse, ó, desenha o triângulozinho pequenininho. Coloca os pontos também, ó. G, H, I. E esse? Desenha o triângulozinho e coloca J, K, L. É assim que eu indico. Coloco o triângulo e coloco os pontos representados nele, tá? E eu também posso fazer melhor. Eu posso indicar as medidas dos seus lados, ó. Coloquei o triângulo ABC e eles têm 35
centímetros num lado. Coloco o próximo, ó, 21 centímetros e 29 centímetros. E para vocês saberem essa medida, é só vocês usar a régua e medir normal, tá certo? Então aqui, ó, eu represento ainda melhor. Além de eu indicar o triângulo, eu coloquei suas medidas. Então, com essa representação, eu consigo entender alguns problemas. Por exemplo, se eu tivesse lá perguntando a vocês quais os triângulos que têm suas medidas, as medidas dos lados, todas diferentes. Então, eu ia olhar, depois que eu medi, tá? Todos os seus lados, eu ia observar quais que têm as medidas diferentes. Então, esse aqui, esse e esse. Então, eu indicaria com triângulo ABC, triângulo JKL e triângulo GHI. A indicação é essa. E se eu perguntasse qual o triângulo que tem suas medidas todas iguais? Triângulo DEF. Não fica fácil? Espero que vocês tenham entendido, hein? Dentre os triângulos observados, nós temos um tipo de triângulo que tem uma característica diferenciada. E aí, vocês sabem qual é? Triângulo retângulo. E o que seria, então, um triângulo retângulo? É um triângulo, né? Um polígono de 3 lados que terá um ângulo reto, ou seja, nas suas aberturas a gente tem aí uma formação de um ângulo reto, apenas um, tá? Vamos aqui analisar. Ó, esse aqui, será que a gente tem algum ângulo reto? Aquele que a gente consegue fazer o quadradinho perfeito? Ó, aqui tem um ângulo, aqui também, e aqui, ó, eu consigo fazer meu quadradinho perfeito. Então, nesse caso, eu tenho aqui um ângulo reto. Então, ele é chamado de triângulo retângulo devido a esse ângulo, tá? Olha esse, será que nesse aqui eu consigo fazer algum quadradinho perfeito? Vamos tentar, ó. Não tem como, tá vendo? Aqui fica puxado, ó. Não fica o quadradinho. Então, aqui não tem, né? Aqui também não. E aqui é outro tipo de abertura também. Então, nesse caso, não tem nenhum ângulo reto. Então, ele não pode ser chamado de triângulo retângulo. E esse, ó. Eu tenho essa abertura, essa e essa. Será que eu consigo fazer o quadradinho aqui? Olha só. Consigo, né? Imagina ele girando, ó. Vai ficar mais ou menos desse formato, tá? Então, eu consigo sim fazer meu quadradinho. Então, nesse caso, ele seria também um triângulo retângulo. E esse? Não, né? Tem aqui a abertura, ó. As duas de baixo menor, dois ângulos agudos e um ângulo obtuso. E esse? Também não, né, ó? Temos 3 ângulos, formatos diferentes do ângulo reto. E aqui, ó, esse, ângulos agudos. E aqui eu consigo também fazer meu quadradinho perfeito. Então, também a gente teria um triângulo retângulo. E esse também não, né, ó? 2 ângulos agudos e um ângulo obtuso. Então, a gente tem esse triângulo e esse amarelinho. Então, eles são triângulo retângulo, porque cada um deles tem um ângulo reto, aquele que a gente consegue fazer, ó, quadradinho perfeito, tá? Em um das aberturas que ele tem. Então, nesse caso, a gente teria essa situação. E aí, vocês entenderam? Gostaram dessa aula de hoje? Agora é sua vez. É a hora de praticar e resolver suas atividades com capricho, tá certo? E aí, estou de volta. Conseguiram encontrar o resultado? E aí, vocês encontraram quantos triângulos? Vamos conferir com tia? Olha só, eu tenho os 3 grandes, né? Ó, eu vou só passar aqui minha canetinha vermelha pra gente contar. O outro grande, ó. 2, o outro 3. Já encontrei 3. Será que tem mais? Tem sim, né, ó. Esse aqui, ó, 3, 4, ó esse, ó, 5, esse pequenininho, 6, tem mais algum? Olha esse aqui no meio, ó, tá vendo? 7. Então, nessa figura a gente tem 7 triângulos. Você acertou? Meus parabéns, hein?